Pois é, Vinícius, você veja que, como a gente tem falado, uma atrapalhada da Secretaria de Educação de Barueri eh, estimulou o funcionalismo municipal a se mobilizar e a se organizar. Bom, você que está aqui chegando hoje, vejam e entendam o que está acontecendo com a educação de Barueri. Começando pelo que o nosso caríssimo Décio Trujillo falou sobre a animosidade, né? O evento muito propício que foi gerado na educação. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais, Décio. O que aconteceu, né? Todo ano, os servidores da educação recebem uma avaliação ao longo dos anos. Essa avaliação vai contribuir para o seu desenvolvimento na carreira. É financeiro, né? Tudo pecuniário. Então, isso. Tá, Né? ok. Aí o que aconteceu esse ano foi que, de repente, todos os professores da rede tiveram notas muito abaixo do que eles vinham tendo nos outros anos. E foi uma coisa repentina, não é? Professores que tinham 9,5, 9,8, 9,7, de repente tiveram 7 Na nota de na avaliação? nota de avaliação. Aí eles foram se queixar com colegas, né? Pô, tirei 7, eu também tirei, e descobriram que as escolas inteiras passaram por isso. Teve escola que todos os professores tiveram nota 7. Não, isso chamou atenção. Mas de forma padronizada? Patronizada. Todo mundo 7. Padronizada. De repente, de um ano para o outro, os bons professores de Barueri viraram ruins. Todos. Ou medianos. Ou medianos. Ou medianos, né? tá. E é óbvio que quando você dá a mesma nota para todo mundo, você não avaliou. Claro que não. Né? A avaliação justamente é que diferencia, né? A avaliação individual. Se você dá a mesma nota para todo mundo, você não avaliou. Isso provocou uma revolta entre os professores e inspirou o início de um movimento, do professorado, do pessoal da área de educação, para fazer a prefeitura reverter essas notas e explicar o que estava acontecendo. Sim. Né? E aí o que aconteceu? Os professores, não só os professores, os servidores da área de educação, passaram a se reunir, começaram a fazer assembleias no centro, em frente à prefeitura, passeatas no Boulevard, 3 ou 4 passeatas. Peraí, já teve passeatas em Barueri, no Boulevard de Educação? Olha aqui. Mas essa foi uma das primeiras. Agora... É recente, é desse ano. No mês passado. Para quem não sabe, falamos de maio de 2023. Então, essa passeata, que é uma das 4, que fecharam o Boulevard, o trânsito no Boulevard, e você vê aí que estão as reivindicações e tal. O que acontece? O que é engraçado, né? Os professores se reuniram para protestar contra as notas baixas. Sim. Mas aí nas assembleias começaram a aparecer outras questões. Como né? quais? Por exemplo, o professor ter que comprar um material com dinheiro do seu próprio bolso, material didático. Material didático para levar para a sala de aula. Para a sala de aula, né? Por exemplo. E, principalmente, a defasagem salarial. Né? Os salários do professorado vêm sendo reajustados abaixo da inflação nos últimos anos. E os professores calculam que hoje isso estaria essa defasagem, por volta de 30%. Ou seja, se os salários dos professores tivessem sido corrigidos corretamente, Sim. estariam 30% maiores do que estão hoje. Por isso é que o salário do professor municipal em Barueri é um dos mais baixos da região. Da região. Tá? Ou seja, daquela atrapalhada da avaliação e tal, surgiu um movimento maior para reivindicar outras coisas. E aí, funcionários de outras áreas começaram a aderir ao mesmo movimento. Gente da saúde, dos agentes de segurança, começaram a engrossar o movimento dos professores. Tem eleição ano que vem. Então, né, Décio? E aí... Inclusive, nós falamos sobre a eleição em 2 vídeos aqui, caso vocês tenham interesse, só buscar aqui no canal. E aí o que aconteceu? A prefeitura, a gestão teve que reagir. Não é? E o que acontece é que nessa confusão toda, começaram a rever as notas, a ajustar as notas e tal, e o prefeito Furlan anunciou um reajuste salarial de 6%. 6%? Não só para os professores, mas para toda a rede. todo o município. Para todas as áreas. Mas 6%, pela minha memória, não cobre nem inflação, né, Décio? Não. E para quem tinha uma defasagem de 30%,
Também não, né? não supre. Os professores que começaram o movimento, eles até achavam que se viesse 20, estava legal. Mas vieram 6% e o prefeito prometeu que até o final do ano deve dar mais alguma coisa. Não se sabe por que se ele vai dar mais alguma coisa até o fim do ano, porque não deu já agora. Sim, Mas houve essa reação que caiu muito mal, claro, de fato. né? Porque a expectativa era outra. E, bom, enfim, esse caldo todo aí resultou numa maior organização dos servidores de Barueri. Sim. Tá? Outras categorias aderiram ao movimento. É bom lembrar, Vinícius, que o funcionalismo de Barueri, ele não é historicamente combativo, né? Há poucos eventos ao longo da história da cidade em que os servidores realmente saíram para a rua para protestar, uma vez até na Castelo Branco e tal. Mas isso é raro, é raro. E o que a gente está vendo agora é uma coisa nova. A gente está vendo o Movimentos funcionalismo das pessoas na rua, na né? rua, Pedindo. e para a gente falar em uma outra oportunidade, Sim. criando uma associação própria. Essa da associação nós vamos falar depois, mas eu gostaria de comentar aqui, e é importante que vocês saibam, que existe uma autarquia chamada FIEB, Fundação Instituto de Educação de Barueri, também conhecida por ensino médio ou ensino técnico na região, que paga um dos melhores salários da rede, aqui da Grande São Paulo. Para os professores que lá estão, o seu valor de hora-aula é muito bom, né? E há essa defasagem com relação aos professores da rede municipal. Da rede municipal, exatamente. Ou seja, o mesmo município, duas educações distintas e dois valores de professor distintos, e sei que no passado houve até reivindicações para que o valor do salário do professor da educação fosse compatível com o professor da FIEB. Da FIEB. Isso, que não foi para frente. Não claro, foi para frente, não. Claro. Então o agora... professor da rede, só por curiosidade, pelo que se não me falha a memória, recebe metade do que receberia, no mínimo, um professor da a FIEB. gente vai fazer essa conta, porque isso Depois. fatalmente vai inspirar outros vídeos nossos aqui, porque nós vamos continuar com esse assunto. Por quê? Porque esse movimento dos servidores da educação e dos servidores em geral é uma coisa nova na cidade e pode, inclusive, ter interferências... Impactos no ano que vem? Talvez. Talvez, né? Talvez tenha impacto na eleição, sim. Né? Talvez tenha. Porque os servidores são milhares, né? Eles são muitos eleitores. Quantos professores nós temos aproximadamente na rede, você sabe, hoje, Décio? São milhares, né, Vinícius? Até porque você tem os professores da rede, você tem o pessoal da maternal, Sim. né? Que é outra categoria, mas está dentro da educação. E você tem a FIEB, que tem uma política própria também, né? Sim, tem a política própria. Vale lembrar que a FIEB é mantida com dinheiro público, mas é uma autarquia. Então, ela se considera independente do poder público, apesar de viver do dinheiro do próprio município. Então, tem essa... Por isso é que a FIEB consegue pagar salários melhores e ela é independente para definir a política salarial do restante. Então, você acredita que isso pode ter a ver, esse protesto, tudo isso que aconteceu em Barueri, pode, de alguma sorte, impactar a gestão, os resultados, dado que são milhares de servidores que estão em contato ali, né, com o cidadão de uma maneira bem direta. Esse início de protestos, além de dar ensejo a grupos organizados na cidade, que nunca houveram combativos com relação a políticas salariais, pode, de alguma sorte, também impactar o cenário futuro da nossa cidade. Então, como a gente viu no outro vídeo sobre as perspectivas da política, há um grande número de eleitores de Barueri descontentes com a forma de gestão da cidade. É um número muito grande. Se uma parte desse número está entre os professores, tudo bem. Mas, de repente, essa discussão pode levar outras pessoas a aderir a esse descontentamento político também. Então, a possibilidade de a gente ter influência desse movimento na eleição do ano que vem existe. Não dá para a gente avaliar o tamanho disso ainda tal, mas você tem muitas milhares de pessoas que estão descontentes com a gestão do salário, com a gestão das carreiras do serviço público e assim por diante. E com a avaliação, né, do trabalho de cada um dos professores. É importante mencionar que Barueri tinha um prêmio, não sei se ainda está ativo, do chamado Giz de Ouro, ou um prêmio de qualificação, né, um prêmio para reconhecer as iniciativas dos professores, que era muito importante porque dava visibilidade para projetos que eram executados pelos próprios professores na rede.
né? E isso valoriza o quadro institucional e principalmente a qualidade que os professores têm na nossa rede. Mas, aparentemente, políticas salariais diversas ou avaliações confusas realmente desmotivam o grande trabalhador que essa cidade tem. Se você quer saber um pouco mais desses assuntos, se você chegou até aqui, considere deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário se isso está sendo justo com os profissionais da educação. Muito obrigado e até breve.